Olá, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo. E aqui a gente vai continuar da onde a gente parou, vendo os últimos controladores desse módulo, tá? Que é os nossos compensadores de avanço e atraso de fase, ou nosso controlador de avanço, ou nosso controlador de atraso de fase, e assim vai, as variações, né? Ele nada mais é, tá, do que um polo, um zero e um ganho. Só isso. Tá? Então, a gente tem um polo que está deslocado, que não está na origem. A gente tem um zero deslocado, que não está na origem, e um ganho. E o que diferencia o avanço ou atraso? Simplesmente os valores do zero e do polo. Só. Tá? Então, se o valor em módulo, né, do zero for menor do que o do polo, ele é um compensador de avanço de fase. Tá? Se o do zero for maior do que o do polo, em módulo, ele é um compensador de atraso de fase. E é só isso. Tá? É isso aqui que a gente tem que memorizar. Isso aqui que é a parte difícil. Tá? Então, se anotar essa fórmula e essa característica, já está meio caminho andado. Tá? Que essa é a dificuldade de saber quem é quem. A confusão com os nomes é a pior coisa com esse controlador. Um exemplo, S mais 1 como zero e S mais 10 como polo. Então, nosso zero é menor do que o 10, ele é um avanço de fase. 100 e 5. 100 maior do que 5, então a gente tem um atraso de fase. Ok? Tranquilo, né? Com o nome é só esse detalhezinho. É só parar, respirar um pouco e lembrar disso. Quais são as principais características comuns, tanto do avanço quanto do atraso de fase? Erro em regime estacionário. Bom, eu não tenho nem polo nem zero na origem. Então, quer dizer que eu não mudo o tipo do sistema. A única coisa que está afetando é o ganho, que nem lá no nosso caso do proporcional. Então, em relação a erro em regime estacionário, não tem um benefício. Ok. Bom, estabilidade. Tá? A gente, a grosso modo, tem um pouquinho mais de estabilidade se considerar que a gente pode colocar o polo e o zero em qualquer posição. A gente às vezes consegue controlar, né, para onde os polos estão indo. Levemente, não muito. Então, na verdade, depende mais do sistema. A grosso modo, não afeta tanto. Vai ser quase o mesmo caso proporcional também. Mas, dependendo do sistema, às vezes, o colocar o zero para anular um polo e o outro polo no lugar mais distante, talvez resolva alguns problemas. Mas não é muito essa a intenção desses controladores. Tá? Até porque eles recebem os nomes de compensadores e não é à toa que eles recebem esse nome. Okay? Ele tem uma característica bem interessante em relação à frequência, tá? Quando a gente analisa o bode. Eu acho que talvez quem já pegou, né? Que acontece quando a gente adiciona um zero e um polo com distanciamento? Acontece alguma coisa. Então, essa coisa na frequência é importante. Vamos começar pelo avanço de fase. Então, avanço de fase, o nosso zero é menor do que o polo. Uma forma de memorizar. Se vocês lembram do bode, tá? O que acontece? Vai primeiro acontecer isso aqui em módulo, né? Então, esse valor aqui do zero é menor do que o do polo. Então, quer dizer que o zero vai acontecer numa frequência menor. O que vai acontecer? Quando a gente tem lá o bode, a gente tem o zero subindo numa frequência menor e mais para frente, né, esse aqui é o eixo da frequência, mais para frente a gente vai ter o polo, uma inclinação negativa.
Então, o que acontece com o nosso diagrama de Bode? O nosso zero começa antes, né? Vai subindo até que acontece o nosso polo. Aconteceu o polo, as inclinações se anulam. Então, o meu módulo, né, eu fiz aqui para 1 e 10. Então, para 1 está aqui, para 10 está aqui. Beleza? Então, para 1, aqui tem 3 dB, que a gente já viu, né? Aqui também tem os 3 dB, então tá batendo, tá ok. Aconteceu o zero, começou a subir o módulo. Aconteceu o polo, ficou constante. O que isso está dizendo? Ó, eu estou amplificando, né, a alta frequência. Não tanto que nem o derivativo, porque o derivativo tende ao infinito, né? Aqui eu estou controlando o tanto que eu estou amplificando as altas frequências. Então, isso é um lado positivo. Mas o mais interessante é a fase. Ó, a fase, a gente consegue provocar os deslocamentos de fase, a gente consegue provocar um pico de fase que avança a fase naquela faixa entre aquelas faixas de frequência. Por isso que ele é um avanço de fase, controlador de avanço de fase. Por quê? Porque ele gera uma fase positiva entre as duas frequências de corte, entre a frequência do zero e do polo. Isso aqui é importante, porque às vezes a gente tinha aqui nessa região vamos dizer, aquela margem de fase lá cortando, ou uma margem de fase negativa, né, que era o nosso caso, e a gente consegue colocar esse controlador nesse ponto para dar compensada e não cortar mais aquela... a gente não tem mais o problema com a margem de fase. Então, é uma das funções que a gente pode ter com esse controlador. Só que a gente está pensando mais no domínio da frequência, né? Com sinal oscilatório. Então, isso aqui é legal. Né? A gente tem esse pico aqui que depois volta ao normal. Então, a gente consegue definir certinho a área, a região de frequência que a gente quer amplificar. Né? A gente quer amplificar acima disso, atenuar abaixo, ou não ter nenhum ganho. E essa região transitória aqui, entre essas duas, a gente tem um ganho variável. E a gente tem esse deslocamento de fase também positivo. Se vocês quiserem repetir os códigos, estão aqui, ó, tá? Bem tranquilo. E aqui que vem o nome, né? Então, isso aqui também é uma coisa bem interessante, que é o nome, ajuda a memorizar, né, que é esse aumento positivo, um deslocamento, um avanço positivo da fase. Então, sempre eu uso isso aqui em cima, né, para memorizar quem acontecer primeiro. Né? Então, se é o zero primeiro, ele vai subir. Se ele está subindo, né, o meu ângulo também está subindo, né? Ele está indo de 0 a 90 primeiro, e depois ele vai descer o polo. Então, ele está avançando, é um positivo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem o de atraso. O que é o atraso? É quando a gente tem o pico negativo. Então, a gente começa amplificando e a gente atenua as altas frequências. Então, ele inverte a lógica. A gente tem um pico aqui que força para baixo. Tá? Então, ele atrasa o nosso sistema entre aquelas frequências. Então, entre aquelas frequências de corte, a gente tem esse atraso aí que pode chegar até 90 graus, dependendo da distância entre as duas frequências de corte. Beleza? Então, no caso do nosso compensador de atraso de fase, o nosso polo acontece primeiro. Então, a gente tem o polo acontecendo primeiro, e numa frequência maior, a gente vai ter o zero.
Então, ele vai descer primeiro e a inclinação dos ganhos vão se cancelar e ele vai ficar constante. As fases vai descer para menos 90 e depois vai voltar para zero. Só que dependendo da distância, ele não chega a menos 90. Tá? Então, é isso que é essa questão. E isso resume os dois. Então, é simples desse jeito. Qual que é a utilidade deles? Geralmente para o lugar das raízes. Tá? Notem que, por exemplo, esse aqui poderia ser o nosso sistema original. Dois polos. Nosso sistema dois polos, um sistema de segundo grau, está ali. Na hora que a gente adiciona um zero e um polo, tá? O que a gente está fazendo? No caso aqui do atraso de fase. Então, atraso de fase é uma frequência menor, primeiro o polo, depois uma frequência maior em módulo, né? É o nosso zero. Eu estou repelindo um pouco o que era reto aqui. Eu comecei a repelir esse lugar das raízes e entortar ele. Ele continua indo para o infinito, ele continua indo com mais 90 graus, mas a grosso modo eu estou mudando a centroide. Tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu tivesse dois zeros com polos vindo do infinito, e eu adicionei um zero e um polo, beleza, um vai para o outro, não vai fazer diferença entre eles. Só que isso aqui me provoca uma pequena distorção e me atrai esse lugar das raízes. Eles passam a ser mais curvados. Tá? Se eu tenho um sistema de primeiro grau, lá, só um polo, quando eu adiciono esse compensador, olha só o que eu consigo fazer. Eu consigo jogar as minhas raízes para trás. Eu consigo deixar o meu sistema mais rápido. Também é um jeito de a gente pensar, né, de usar esses compensadores. E no caso do avanço, mesma coisa. Ó, reparem que agora o polo tem um valor maior e o que acontece primeiro seria o zero, né? Tem um módulo menor, frequência menor. Ok. Como eu tenho esse zero mais próximo dos polos, eles meio que se sentem tentados a ir em direção ao zero, né? Como se eles estivessem vindo, e aí eles falam, opa, já tem um polo indo para aquele zero, então eu vou voltar e vou continuar indo para o infinito. Mesma coisa com o outro, vou continuar indo para o infinito. A grosso modo é isso, né? Os polos vão atrair os zeros e os zeros, né, vão atrair os polos. E zero repele zero e polo repele polo, né? Então é a mesma coisa nesse caso, ó. O zero está mais perto dos dois zeros. O que isso vai acontecer? Eles vão repelir esse lugar das raízes. Tá? Por quê? Porque está vindo os polos para esses zeros e eles vão fugir um pouco daquele outro zero. Por quê? Ele já tem o parzinho dele aqui. Tá? Olha, a mesma coisa aqui. Tá? Esse aqui era um sistema de primeira ordem. Ficou desse jeito. Eu consegui trazer um pouquinho para trás o polo. Vai chegar num ganho aqui que vai se cancelar. E aí vai ficar esse polo. Tá? Então, são jeitos de trabalhar. Tá? Mas, em particular, a gente está bem interessado em fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é uma das coisas que a gente mais tem interesse em fazer. Por quê? Porque às vezes o nosso ponto de operação, a gente quer fazer um pequeno ajuste para fazer ele vir para esses pontos aqui. Tá? Que não tem 90 graus. Então a gente põe um compensador para fazer esse leve ajuste. E esse leve ajuste é o que eu vou cobrar de vocês para fazer na mão. Então a gente vai fazer isso. Então a gente vai ver como fazer essa alteração sutil. Eu vou usar como exemplo o compensador de avanço e de atraso de fase, mas a gente pode fazer para qualquer controlador. Eu vou mostrar no meio do caminho que tem soluções para os outros controladores, né? Se a gente quer atender essa demanda. Vai depender muito do sistema e do que a gente pode fazer, né? Do que a gente quer fazer. Mas eu vou mostrar um exemplo com outro controlador. Ok, então
como que a gente calcula, como diabos a gente calcula alguma coisa, né? Eu ponho aleatoriamente um polo e zero? Não, a gente calcula. Mas como que a gente faz passar por um ponto preciso? Fazer o lugar das raízes ir para aquele lugar que a gente quer. Como que a gente faz isso? Então a gente tem que lembrar da regra maior que a gente viu para o lugar geométrico das raízes, que era a soma dos ângulos tem que ser 180 graus e os módulos tem que ser unitário. O lugar das raízes era esse. O módulo vezes um ganho me dava o ganho unitário e a soma dos ângulos tinha de ser 180. Lembra? Tinha de dar o menos 1 lá. Então, a gente vai reutilizar essa regra de novo. Então, a gente vai seguir essas regras. O que eram as regras? A gente tem que a soma dos ângulos tem que ser 180 graus. Só que como que a gente fazia a soma dos ângulos? É a soma do ângulos dos zeros menos a soma dos ângulos dos polos tem que dar 180 graus. Beleza? Outra coisa, como que a gente calculava o ganho? Era 1 sobre o módulo da G tendendo ao ponto, né? Que a gente fazia de substituir no lugar do S, a gente colocava os valores do ponto e fazia inclusive no MATLAB para calcular isso. Né? E aí a gente invertia, né? Fazia 1 sobre esse valor e a gente achava o ganho necessário para operar naquele ponto. Então a gente vai trabalhar com essas duas regras. O importante é ter um foco, né? Focar nisso. Então é importante focar, né? A foca, né, é importante nesse caso. E a gente continua com a verificação. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, verificar se pertence, se o ponto que a gente quer, a gente vai ter um ponto desejado. Foca nessa ideia. Por quê? Porque a gente precisa ter certeza se a gente precisa ou não fazer o nosso compensador. Porque se já é um lugar das raízes, a gente não precisa. Qual que é o segundo passo? A gente vai focar em qual controlador. Ok, a gente viu o lugar das raízes, viu que não é, que a gente precisa fazer alteração. Ok, então, o que a gente quer usar? O que a gente quer fazer? Então, beleza, a gente decide qual controlador. A gente avalia, olha, observa se precisa botar um zero, um polo, na origem, não na origem, e aí vai. Ok. A gente decidiu que vai usar, ou não decidiu ainda, e vamos verificar os ângulos. A gente vai verificar qual que é o valor dos ângulos até aquele ponto. Como que a gente faz isso? A gente tem um sistema que tem vamos dizer que a gente tem 2 polos aqui. A gente vai calcular o ângulo, né, a partir da direita. Então a gente vai fazer toda essa volta aqui até a reta que liga o nosso polo até aquele ponto. A gente vai fazer isso para todos os polos e todos os zeros e calcular o ângulo. Beleza? Beleza. A gente vai fazer isso, vai ficar mais claro. A gente vai verificar quanto que falta nesses ângulos para dar 180 graus. Segunda coisa. Quarta coisa, na verdade, né? Bom, isso que eu acabei de falar, eu coloquei aqui. Ó. Eu tenho um polo em 4, no menos 4, né? Um polo em menos 2 aqui. Ok. Ó, mas o lugar das raízes é essas linhas aqui, né? E aqui, ó, tá indo para cima e para baixo. Então, a linha azul, a linha verde. Beleza? Ok, esse aqui é o meu lugar das raízes, normal, sem nenhum controlador. Eu quero esse ponto. Eu quero que o lugar das raízes passe em menos 4 mais 2j. O que eu vou fazer? Vou pegar cada polo e cada zero
e vou calcular esse ângulo aqui, que é justamente desse arco que está em verde, e vou calcular esse ângulo e esse ângulo. Tá? Se a soma desses dois ângulos desse 180, ou múltiplos ímpares de 180 graus, seriam o lugar das raízes. O que não é o caso, né? Então, a gente precisa ver o que a gente vai fazer. Se vocês quiserem conferir, tá? Vocês conseguem calcular aqui e ver que todos esses pontos aqui são sempre o complemento um do outro para 180 graus. É bem mágico. Tá? Entra também naquelas regras que eu falei, por que eu não vou explicar certinho onde que está o ponto de 180, onde que sai esse gráfico? Que é um pouquinho mais complicado, né? Com dois polos é fácil, mas eu teria de fazer isso para cada polo e zero e ficar calculando aonde que dá 180, não é muito fácil. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou precisar lembrar de trigonometria. A gente vai voltar para trigonometria. Tá? Como que eu calculo esse θ aqui? Bom, esse θ, eu sei que aqui tem 90 graus e eu preciso calcular esse aqui que eu chamei de θ1, esse pedacinho. Por quê? Porque eu somo 90, tá tudo certo. Então, sempre esses ângulos mais abertos, eu vou quebrando em pedaços de 90 graus que me resolve a vida. Ok, a gente precisa lembrar a relação de triângulos. Tá? Como eu tenho aqui um ângulo reto e eu estou com um ângulo aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer essas relações, principalmente essa aqui. Ó. Por que eu vou trabalhar com tangente? Porque eu não sei o valor da hipotenusa. Pelo menos, até poderia calcular, né? Mas enfim, no olho eu não sei esse valor da hipotenusa. Mas o ângulo, os valores do cateto oposto, esse aqui em vermelho, e dessa altura eu consigo achar fácil. Eu consigo, nem preciso calcular. Por quê? É só essa distância. Então, se meu ponto está em 2, e o ponto que eu quero aqui, menos 2, né? Está em menos 4, então é uma diferença de 2 unidades. Então, o meu triângulo está aqui. Eu sei que eu tenho 2 no eixo X. A altura, esse em preto aqui. A altura vai coincidir com a altura ali do ponto. Ou seja, é 2 também. Então, eu sei que eu tenho uma altura de 2. E eu tenho aqui o θ1. Como que eu calculo θ1? Tangente de θ1 é o quê? Cateto oposto sobre adjacente. Ok, tangente de θ1 é 2 sobre 2. Faço o arco tangente de 1, dá 45 graus. Bom, mas cuidado, não é o 45, é o 45 mais 90. Então, tem 135 graus. Vou pegar aqui, ó, isso aqui tem 135 graus. Ok? Ok. Então, vou lá e anoto esse valor. Ok. Nesse meu caso aqui, olha que maravilha. Quantos graus tem esse alfa desse segundo polo aqui? Opa, coincidiu de ser 90. Opa, melhor ainda. Não vai ser sempre fácil assim, tá? Eu vou ter que calcular aqui com as tangentes sempre. Mas olha só, bem tranquilo, né? Então, beleza, cheguei nesses dois ângulos. O que eu faço agora? Então, vamos lá, anotei os meus dois ângulos. Uso assim direto? Não, eu preciso ver se isso é um ângulo de um polo ou de um zero. No nosso caso, são dois polos. Por que isso é importante? Porque os ângulos dos zeros menos os do polo tem que dar 180. Posso fazer para menos 180 ou mais 180, não tem problema. Mas tem que ser 180. Ok, então eu quero achar o valor que está faltando para eu chegar no 180. Então, botei um x aqui, porque menos 90, menos 135, mais alguma coisa tem que dar 180. Ok. Faço os cálculos, deu 405. Tá, 405
deu uma volta inteira e mais um pouco. Então, eu vou tirar 360 para me facilitar os cálculos. Ok. Então, eu sei que o x tem de ser 45 graus. Bate? Bate, né? Menos 90, menos 135, mais 45, não dá 180? Opa, mais 45. O que é um mais 45? É um zero. Ou seja, se eu adicionar um zero com que faça 45 graus com aquele ponto, eu chego no 180 graus. Mágico, né? É. Então eu posso colocar um zero naquela posição em 45 graus, fazendo 45 graus com esse ponto. Tá? Vamos dizer que eu queira só colocar o zero. Vamos dizer que eu vou usar um derivativo, por exemplo. É um proporcional mais um derivativo. Que aí é aquele zero móvel. Então, vou lá e vou colocar. Eu sei que esse zero que eu vou colocar, tá? Ele tem que fazer 45 graus. Eu não sei aonde que eu vou colocar, mas ele tem que fazer 45 graus com aquele ponto. Trigonometria de novo, tá? Ou seja, eu quero saber essa distância aqui. Mas notem, se eu pegar e usar esses pontos aqui, eu tenho de novo um ângulo reto, tenho 45 graus e posso usar a tangente. Só cuida, é cateto oposto, agora é a altura, que é 2, pelo cateto adjacente, que é o A, que é essa distância. Se eu pegar aqui A, passo o A para cá, né? Então, 2 dividido por tangente de 45 graus, tangente de 45 graus é 1, quer dizer que o meu A tem que ser 2. Cuidado, o A tem que ter essa distância aqui de 2. Tá? Ela tem que ter 2 unidades de grandeza em relação ao ponto, a esse ponto aqui. Quem que é esse ponto aqui? É o menos 4. Quem quer dizer, quem que está na outro extremo? É o menos 6. Pegaram essa ideia? Por quê? O meu ponto inicial do A ali é menos 4. Eu estou dizendo que entre o menos 4 e o meu zero tem 2 unidades de distância. Então, ele está a menos 6. Ok? Então, isso aqui seria o ponto que eu tenho que colocar o meu zero. E aí a gente vai confirmar. Bom, coloquei meu zero aqui em menos 6. Ok. Vou lá no MATLAB, simulo. Opa, então olha que estranho. Será que está dando certo? Será que está passando pelo ponto que eu determinei? Ó, vou lá naquele ponto. Opa, está batendo. Menos 4 mais 2j. Eu preciso ter um ganho de 2 para que meu sistema vá para aquele ponto que eu queria. Então, com o derivativo eu consigo colocar. Só que notem, não é tão simples. Por quê? O meu derivativo, o que ele precisa? O meu GC aqui do derivativo. Ele precisa ter um ganho de 2 e eu preciso ter o zero, né, em 6. Só que quando eu vou anotar aqui, eu ponho ele sem o ganho. Por quê? O ganho já tem que estar embutido aqui no 2. Então, eu tenho que botar ele numa forma que não tenha esse ganho, né? Não tenha, seja unitário. Eu posso escrever desse jeito que tá tudo certo. Ou eu poderia escrever desse jeito. Multiplico tudo por 6, né? Ou, no caso, eu estou fazendo, multiplicando e dividindo por 6. O que eu vou ter? Vou ter 2 sobre 6. Agora, o 6 que está multiplicando... Opa, 6. O 6 está multiplicando S mais
6. Ok? Então, o ganho que eu tenho que colocar lá, se eu escrever desse jeito, tá? Tem que ser o 2 sobre 6, ou 1/3. Tá? Seria 1/3 de S mais 6. Essa é uma pegadinha, por quê? Porque esse ganho de 2 aqui, ele já está considerando o ganho do meu sistema inteiro, da minha G inteira. O ganho da minha G inteira eu consigo se eu escrever desse jeito aqui do início. Ou seja, ganho vezes o zero sem ganhos. Né? O zero com o ganho nulo, ou o nosso ganho unitário, no caso, né? Então, isso, eu precisaria fazer isso aqui para chegar no meu controlador. Então, o que muita gente vai fazer é acabar botando 2. Mas, se eu botar 2 sobre S mais 6, será que está certo? Não, né? Por quê? Porque esse aqui não está na forma padrão. Para colocar ele na forma padrão, eu teria que fazer isso aqui, que é o mesmo caso que eu estou falando. Então, eu posso pensar de várias formas. Posso colocar o ganho vezes os polos e zeros na forma padrão. Então, tá aqui. Se eu tivesse um outro polo, um zero, eu ia botar eles na forma padrão. E depois eu via como ficava a minha G. Então, lembre, a G, o ganho dela, às vezes está escondido os outros ganhos por causa que não estão na forma padrão. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado em relação aos ganhos. E não é fácil de lembrar, é isso aqui eu esqueço. Tá? Então, todo mundo esquece isso aqui, tem que pegar, só vai, meio que acaba notando que tem esse detalhe quando tu vê que não está batendo os resultados. Tá? Então, reparem sempre nisso, cuidem. Tá? E esse aqui foi um exemplo do derivativo. Mas não é o foco desse vídeo o derivativo. Eu só quis mostrar para vocês que dá para fazer com derivativo. Então, a gente vai voltar agora um pouco e ver o que a gente faz. Ó, a gente quer atrair, né, aquele lugar das raízes. Então, a gente vai colocar um zero e um polo, né, porque a gente vai tentar puxar sem afetar o lugar das raízes. Então, a gente vai ter que botar um compensador. O que a gente faz? A mesma coisa. A gente vai adicionar um zero e um polo. Aqui, um zero e um polo. Tá? Do jeito que a gente fez, né, a gente não viu que dava os 45, só que agora a gente quer adicionar as duas coisas. A gente quer adicionar um zero mais e um polo menos. E essa conta tem que bater com os 45. Tá? Isso é importante. Então, o que eu faço? Bom, aqui vai entrar mais questão de lógica. Tá? Por quê? Quem vier primeiro vai ter um ângulo maior do que quem vier mais afastado. Então, o que eu posso fazer? Se eu botar um polo, quer dizer que um polo com ângulo grande, eu não vou conseguir botar um zero com ângulo maior ainda. Então, é complicado. Na verdade, desculpa, com ângulo menor. Tá? Porque se eu botar um polo com grande, isso aqui vai, inclusive, passar de 90. Né? Então, eu teria de ficar com ele mais para a direita. Eu teria de fazer uma abertura maior. Então, o que eu posso fazer? Vamos pensar. Um zero, um polo, tem que dar 45. Bom, se eu colocar o zero, se eu colocar um zero, vai dar menos polo, 45 menos zero. Ok. Então, eu tenho que colocar um zero maior do que 45 para eu ter algum ângulo para colocar para o polo. Porque senão fecha o 180 e eu não tenho o que fazer. Se eu colocar menor do que 45, o polo não consegue contribuir. Por quê? O polo ele vai somar, né, quando passar para o outro lado. Então ele vai aumentar em vez de diminuir.
Então, peraí, então eu tenho que botar um zero grande. Por quê? Se eu botar um zero maior que 45, esse número vai ficar negativo e aí vai bater. Ok? Aí eu consigo botar qualquer ângulo para esse meu polo. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos dizer que eu escolhi um ângulo para o zero. Eu cheguei lá nessa relação e disse, bom, meu zero então tem que ser maior que 45, ok? Eu vou botar um ângulo de 60. Eu podia escolher a posição aqui no eixo e calcular o ângulo, mas eu acho mais complicado. Mas eu vou botar um ângulo e calcular a posição. Mais fácil. Então, botei um ângulo maior que 45. Por quê? Quando passou para o outro lado, deu que o meu polo tem que ser o menos 45, o menos 15. Então, beleza. Então, eu vou fazer para o meu zero igual a 60 graus e o meu polo tem que ter 15. E aí, com isso, eu fecho o 180. Então, ok. Então, eu preciso agora só saber aonde que isso é verdade, onde eu faço esses ângulos. Então, vou lá, faço tangente de 60 igual o cateto oposto, né, pelo adjacente, que é o A. Então, 2 sobre A, tá lá. Então, quem que é o meu A? É o 2 dividido pela tangente de 60. Então, o meu A, que é essa distância aqui, tá? Ele tem esse 1,547. Tá? Lembrando, é esse trechinho. Então, o meu ponto do meu zero aqui, ele é esse aqui, ó. Essa distância. Beleza? Beleza. Agora eu vou calcular o meu B. O meu B também é do menos 4 até esse ponto aqui, ó. Vamos lá. Tangente de 15 graus é o oposto, 2 sobre B. Então, chego lá, a distância tem que ser essa aqui. Então, o meu B, que é tudo isso aqui, tá? Ele tem que ter 7,464. Considerando que ele já tem o menos 4 e está indo para a esquerda, então o meu polo tem que estar nessa posição. Parece mágico, né? Não parece que vai dar certo, mas será que deu? Vamos ver. Parece mágico, né? Vamos ver. Coloquei meu zero, coloquei meu polo. Lá atrás, olha só. Lá para trás. Olha só o que aconteceu com o meu lugar das raízes. Ele está vindo, está fazendo uma curvinha, está subindo. Não está passando pelo ponto. Legal, né? Ou seja, está atendendo o critério. Então, resolveu o nosso problema. Qual que é o detalhe? Bom, eu preciso só escolher o ganho correto. Né? Então, eu preciso saber qual que é o ganho que faz eu ir para esse ponto. No MATLAB, é tranquilo, eu calculo aqui. Agora, se eu for fazer à mão, eu tenho que fazer, por exemplo, nesse caso, a g de menos 4 mais 2j, né? Faço o modo, calculo, né? Substituo o s por esse valor, calculo o módulo e faço que o k é 1 sobre isso. Tá? E aí eu vou chegar no valor de 19. Ok? Então, resumindo o que a gente acabou de fazer, tá? E fechando a ideia. A gente usou primeiro um proporcional mais derivativo e a gente determinou que o ponto tem que ser o menos 6 e que o ganho tem que ser 2. Ok. Escrevo o ganho, escrevo o meu zero na forma padrão. Chego lá, ok. Isso aqui tem que ser meu controlador. Mas nem sempre eu posso escrever assim. Às vezes eu tenho que encaixar certinho nas minhas variáveis, como é esse caso aqui. Principalmente se vocês estivessem mexendo com um controlador industrial, por exemplo. Vocês não conseguem simplesmente escrever, vocês têm que escrever em termos dos ganhos. Tá? Então vocês têm que ajustar. Como que vocês fazem isso? Bom, é só reescrever naquele formato. Então, um ganho multiplicando tudo, ó, ok, já tenho aqui. Então, eu sei que o KD é 0,33. Só que essa conta aqui, ó, tem que dar 6.
Só que eu não sei esse valor aqui, esse 1.9998. O que eu vou fazer? Eu digo, ó, pera aí, aquela conta tem que dar 6. Que conta que tem que dar 6? Alguma coisa dividido por 0.33 tem que dar 6. Ok, e aí eu quero saber o que está nesse lugar de cima. Então, x é 6 vezes 0,33. E isso vai me dar o 1,998. Então, se eu fizer essa operação aqui, 1.998 dividir por 0,33 me dá o 6. Então, tá certo, tá ok. Por que eu fiz isso? Só para saber que o ganho do KP tem que ser esse valor. Beleza? Então, reparem que por mais que eu chegue no valor, eu tenho que tomar alguns cuidados na hora de ajeitar na minha formulação final para saber os ganhos, principalmente se eu tiver alguma coisa com estrutura fixa que eu não consiga escrever de qualquer jeito. Né? Muitos casos de controladores industriais. No caso do avanço de fase, então eu tinha lá esse formato, né? É o ganho, o nosso zero na forma padrão, o nosso polo na forma padrão. Vou lá, faço os ajeito, né? O que eu vou ter como ganho final? Não vai ser aquele 19, vai ser esse 42.256, tá? Por quê? Porque é essa conta do 19 dividido por 5 vezes o 11, tudo com os decimais, tá? Quando eu pegar e colocar isso aqui uma forma em evidência, vai chegar naquele 19. Tá? Quando se eu fosse escrever o bode, tá? Eu vou chegar nesse 19. Mas a minha G do controlador, ela fica com um ganho camuflado, ela fica com esse ganho aqui. Ó, tá? Então, esse aqui seriam os meus valores. É cheio de pegadinha, né? Se vocês verem, tem que fazer com bastante atenção. Principalmente essa questão do ganho. Porque senão vocês vão fazer e nunca vai bater. Vocês vão ficar botando ganho de 19 e vão falar, por que não está indo seu calculei? É por causa disso aqui. Tá? Por quê? Porque aqueles zeros e aqueles polos a gente está calculando como unitário, sem ganho. Para ser sem ganho, eles têm que estar nesse formato aqui, ó, na forma padrão. Beleza? Então é isso. Isso aqui é o que a gente precisa fazer nesse vídeo, nessa aula, tá? E é isso aqui que é a proposta. Então, é esses cálculos que vocês vão fazer. Sei que está faltando um pouco de exemplos, né? Mas muita coisa fica meio repetitiva. É só fazer com calma, tá? Me perguntem se vocês tiverem dúvida. E a gente vai fazendo mais exercícios, vai praticando um pouco mais ao longo dos módulos, tá? A gente vai quebrando. Esse vocês talvez sofram um pouquinho mais que a primeira vez, mas depois a gente vai se habituando a fazer um pouco mais, tá bom? Então é isso. Então com isso a gente fecha a ideia, a gente viu no primeiro vídeo os principais pontos para projetos, né? Como que a gente determina aqueles requisitos, as áreas, né? Aonde que a gente vai escolher aquele ponto de operação, então depende desses requisitos. A gente sempre vai olhar a estabilidade, erro em regime estacionário e a resposta transitória. A gente viu todos esses controladores, resumidamente, sob a visão do lugar das raízes e do bode. A gente viu compensador de atraso e avanço de fase e como levar para um ponto de operação. Inclusive, dá para fazer um controlador, um só compensador, de atraso e avanço de fase. Que é eu deixar dois polos e dois zeros, sendo que eles são pensados para me dar um avanço em uma certa frequência e um atraso em outra frequência. Também poderia fazer. Mais complicado, mas poderia ter um caso nesse sentido. Mas não é o nosso foco aqui é pegar casos muito particulares, é ter uma ideia geral de como funciona e os principais casos. E aí, com isso, a gente tem a base para começar a ver o P&D em detalhes. Então, no próximo vídeo,
a gente vai focar, no próximo vídeo não, no próximo módulo, a gente vai vamos focar no PID. Então, fiquem atentos e foquem com todas as energias nesses controladores, porque ainda tem coisa para vir, né? Ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar. Então, o próximo talvez seja um pouquinho mais complicado por causa do PID, que tem muito detalhe em relação à sintonia. E aí depois os dois últimos devem ser um pouco mais tranquilo em relação a cálculo, tá? Mas ainda tem muito conceito nos outros. Então, estamos quase no fim. Força, estamos chegando lá, está acabando, vai dar tudo certo, tá? Lembrem que todos esses conhecimentos vocês podem aproveitar para o trabalho, tá? Tudo isso que a gente está fazendo, os exercícios, meio que são coisas que vocês vão fazer no trabalho, tá? Então, essa é a ideia, vocês praticarem e depois a praticar de novo, fazendo no trabalho com as ferramentas computacionais e tudo mais. Inclusive, a nossa prática vai ser fazer algumas dessas observações usando as ferramentas que a gente já viu, tá? Então, nos vemos no vídeo da prática.